Neni Talk. Este episódio é em memória de Paul Gray e Joy Jordison, e eu gostaria de iniciá-lo solfejando a linha de baixo da música Iowa, da banda Slipknot. Tum durum dum, tum durum dum, tum durum dum, tum durum dum. Eu vou tentar conduzir este episódio de modo a agradecer pelo legado e pela arte de Paul Gray e Joy Jordison. A razão pela qual estou gravando este episódio falando sobre ambos é porque nesta que é a última semana do mês de julho do ano de 2021, recebemos a notícia de que Joy Jordison faleceu e, assim como você, ouvinte fã, eu também inicialmente fui pego de surpresa, pois não era algo que estava sendo comentado em relação à saúde dele, e eu gostaria de convidar você, ouvinte, para acompanhar este episódio e juntos compartilharmos aqui, embora um monólogo, compartilharmos experiências e memórias de fã, e eu estarei também compartilhando a minha análise e o motivo pelo qual eu gosto da banda Slipknot e do porquê eu considero uma banda relevante, e vou procurar focar mais na questão da cozinha da banda, na questão da música em si, do sucesso da música da banda, que é o produto final, que é onde ele entrega o sentimento e é onde ele transcende, na minha opinião, como artista, né? O Slipknot, eu digo aqui a banda, né? E em especial o baterista Joy Jordison e o baixista Paul Gray, ambos membros fundadores da banda. Porém, antes de dar sequência aqui no assunto, este que será um episódio tributo ao Paul Gray e ao Joy Jordison, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que nos acompanham nestes mais de 70 episódios aqui no Neni Talk. É muito importante que você esteja aqui comigo, seja através de entrevistas participando, seja através de comentários, seja através de feedbacks, seja através das redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no @NeniTalk. Estamos nos principais serviços de streaming, nas principais plataformas. Também estamos no YouTube e também lá no nosso blog, no nenizeira.com. O nosso conteúdo, ele é feito com muito carinho, com muito respeito, com o intuito de compartilhar luz e compartilhar boas experiências, compartilhar boas reflexões, inclusive em um momento como este, um momento de luto, de perda. Mesmo assim, tirar o bom proveito, e eu vou compartilhar com vocês como eu lido nessas situações, e eu acredito que isso possa vir a somar na sua caminhada, ouvinte do Neni Talk. Eu quero agradecer aqui pontualmente a alguns ouvintes que me deram feedbacks pelo episódio de número 70, onde falei sobre anime com o meu irmão Gabriel Cardoso, com ênfase em Naruto, Dragon Ball e Death Note. Muito obrigado a Jennifer, muito obrigado ao Hipólito, muito obrigado ao Eduardo, ao Carlos, a Maiara, muito obrigado ao Matheus, muito obrigado ao Gabriel, a Michele, a todos aqueles que deram seu feedback, seja através das redes sociais, aqueles que compartilharam também o nosso episódio, ou diretamente comigo. Muito obrigado por você estar comigo aqui, ouvinte, por você compartilhar comigo os seus sentimentos. É muito importante para mim, como podcaster, saber que, de certa forma, o meu trabalho aqui com o Neni Talk, que inicialmente é a fins de compartilhar energia boa e também manter a minha sanidade mental. Eu iniciei ano passado, que foi o início da pandemia, e estou muito feliz, tenho sido muito feliz com episódios semanais, nesse momento todas as sextas, com ênfase em arte, tecnologia e no mundo no geral, né? Falamos também sobre teologia, falamos também sobre biologia, cultura pop, música. Como não é diferente, esse episódio também será sobre música e com alguma pitada de filosofia, com o intuito de explicar como eu sinto, como eu convivo com esta questão da perda e do luto, aqui tendo como case a partida, né? O falecimento do Joy Jordison. Então é isso, mais uma vez eu quero pedir a você, ouvinte, compartilhe o Neni Talk, curta, comente, nos dê o seu feedback, fale sobre aquilo que você tem
sido beneficiado através do nosso trabalho aqui, Nenital, que é um podcast independente, feito por mim, Luiz Cardoso, e os amigos e os demais que aceitam aí o convite e participam. Certo, estamos aí então, Nenitalk número 71. E eu estou aqui, como sempre, tendo dificuldades para fazer monólogos, porque eu comentei, inclusive, no episódio de número 69, onde falei sobre Icarus, que é um documentário que está na Netflix, com o espírito pré-olímpico. Esse documentário foca na questão do escândalo de doping nas Olimpíadas de Pequim, na China, em relação aos atletas da Rússia na ocasião. Vale o play. Inclusive um salve para o Júlio, que me deu um feedback sobre este episódio. Mas para mim o monólogo ele é um pouco difícil, eu tenho um pouco de dificuldade de conduzir, pois eu tenho mais facilidade quando estou questionando alguém, conversando com alguém, entrevistando alguém, do que falando aqui comigo mesmo. Mas, enfim, vamos dar sequência em relação ao Joey Jordison. O que se sabe sobre o falecimento dele é que ele já vinha lutando com uma doença autoimune. Ele já vinha lutando com este problema que, inclusive, por muitos é tido como uma das razões pelas quais ele saiu do Slipknot. O Joey Jordison, ele é um dos membros fundadores da banda. O Slipknot, ele tem no seu total 9 membros. E se você para analisar, uma banda com 9 membros, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Tanto pela questão de relacionamento interpessoal, quanto da proposta como banda. Ciente de que a veia principal do Slipknot é o metal, é o heavy metal, o rock pesado, é muito difícil imaginar uma banda com os caras mascarados, com uniformes e números e códigos de barra, e pulando e cantando e misturando elementos da cultura hip hop, elementos da música pop, elementos percursivos, que é muito presente no disco deles, o disco debut, né, o disco de estreia, que é o disco de 99, que para mim assim, eu como fã, é o principal álbum, é o que eu tenho um apreço maior por esse álbum, pelo que a banda conseguiu fazer no momento histórico, na virada do milênio, na representatividade para a cena da música, em especial para a cena do heavy metal. Para fazer uma análise um pouco mais pontual em relação a esse debut, essa estreia deles com o álbum de 99 chamado Slipknot, o Self-Titled, é importante a gente analisar o cenário da música, mais especificamente do rock. Vamos voltar ali na década de 80, a gente tinha o punk, né, acontecendo, e para a década de 90, de 80 para 90, assim, a gente tinha em paralelo o punk, mas o punk ele já não estava mais com aquela veia forte, né, que vinha de 70, aí virou 80, e já no final da década de 90 a gente tinha muito aquele glam metal, perdão se a minha expressão não tá correta, mas era um metal mais hard rock, sabe? Onde os vocalistas e os membros das bandas, assim, os principais destaques, eles se vestiam como mulheres muitas vezes. Glam metal, acho que é a expressão. Enfim, que eram aquelas com perucas, enfim, com os caras com batom, pintavam o olho com lápis, assim. É tipo aquele Guns N' Roses clássico, sabe? Que você olha, assim, o aspecto, a fisionomia dos caras era realmente, assim, eles estavam se vestindo como mulheres, né? O que para mim aqui não é nenhum problema, tá, pessoal? Só tô compartilhando o momento, assim. Então você vinha de um cenário pós-punk, onde você já não tinha mais a força do punk rock, né? Onde as principais bandas e as principais cenas já não estavam mais sendo fomentadas, já não estavam mais acontecendo, já estava havendo aquele respiro, né? Digamos assim, na indústria. E o mundo observando essas bandas tipo Bon Jovi, Guns N' Roses, como eu citei, entre outras, nessa linha mais hard rock, digamos assim, né? E aí, na virada de 90, a gente tem o Kurt Cobain, que ele simplesmente vem e ele acaba com tudo que tinha de expectativa para essas bandas de glam metal, talvez eu tô usando a expressão errada, né? Glam metal, deve ser glitter metal, enfim, mas vocês estão me entendendo aqui, né? E o Kurt Cobain, ele simplesmente vem com grunge e ele destrói, ele come com farinha, tudo aquilo que vinha se fazendo antes de Nirvana já não é mais, digamos assim, relevante, no quesito de que agora o Nirvana veio e simplesmente eles, assim, era como se muitas pessoas dissessem, essa história de rock, essa história de punk rock, você já passou, entendeu? Isso já passou, isso não dá mais. Ramones, The Clash, Sex Pistols, esses caras aí já eram, entendeu? Esses caras aí já eram. Não tem mais nada que a gente possa tirar dessa pedra, digamos assim, né? E aí vem o Nirvana com, né, de novo, eu foco no Kurt porque é o Kurt, né? O Nirvana é o Kurt Cobain. Sim, tem méritos dos demais membros, mas o Kurt é a alma, né? É a alma, tanto que o movimento ele morre quando o Kurt parte.
morte, né? Quando o Kurt resolve não seguir aqui nesse planeta, nesse mundo. E ali termina o grunge, né? Embora muitas pessoas vão dizer que continua com Pearl Jam, com Alice in Chains, mas pra mim é o Nirvana, cara. Pra mim o grunge é o Norvaneira. Enfim, eu, Nene, aqui, né? Como eu falei pra vocês, ouvintes, eu tô compartilhando também um pouco da minha visão aqui. Com todo respeito aos ouvintes que curtem as demais bandas que eu citei, ou que julgam essas bandas serem grunge, mas elas podem ser frutos da cena de Seattle, do grunge, mas no quesito, o ranço, né? Aquele peso mesmo, ninguém se comparou com o Kurt, assim. Enfim, e aí você tem esse início dos anos 90 na música, né? Que, mais uma vez, falando do cenário mundial. É numa perspectiva mundial, do impacto mundial. O Nirvana vem e estraçalha, simplesmente estraçalha, assim, com tudo, né? Smells Like Teen Spirit é algo brutal, assim. E realmente ninguém esperava. Não tinha uma previsão de que algo seria tão forte e impactante. E eles vieram e tomaram de assalto a cena. E aí, como eu citei, o Kurt, ele resolve não seguir aqui nesse mundo e ele parte, então, para o que virá. E a banda Nirvana não segue, né? E então você tem esse ato da cena de novo, né? E aí em 94 ali vem o Green Day com o Duke, é o pessoal da Bay Area, ali na Califórnia. O Green Day com o Duke, ele estoura mundialmente. E aí você já tem uma roupagem, né? Do punk. Antes você tinha ali, como eu citei, The Clash, Ramones. Agora você tem um punk mais groovado, um punk mais bem trabalhado. Aqui eu tô fazendo gestos com as mãos, tá? Trabalhado. No sentido de aquele sommelier de música, né? Uma música mais trabalhada. Mas o Duke do Green Day é um daqueles álbuns também, assim como está o Nevermind do Nirvana, que não comparando, tá, pessoal? Porque são momentos e cenas diferentes, mas você tem o Nevermind do Nirvana e você tem o Duke do Green Day, que são marcos, assim, na história da música. Queira você, ouvinte, se identificar ou não na música, no aspecto mundial de popularidade, de impacto, sem dúvidas. E aí o Green Day, ele traz, né? Depois vem o Blink 99, porém junto nessa cena ali, nós não tínhamos mais referências de metal. Lembra que o Kurt, ele veio e comeu com farinha o glam metal, aquilo que a gente achava de hard rock que eu mencionei? Nessa cena ali de 90 em diante, depois do Nirvana, são poucas as bandas de metal que têm relevância. Você vai ter um Metallica, você vai ter talvez um Black Sabbath, talvez, mas assim, é muito fraco, não tem aquele apreço. Quando eu digo fraco, gente, de novo, é num aspecto, numa perspectiva mundial, numa perspectiva de cena, de ditar o rumo da indústria, de estar no topo do mundo no quesito música. É isso que eu me refiro. O Nirvana chega no topo do mundo, depois o Green Day chega no topo do mundo. Antes deles tínhamos ali os punks, como eu citei, e as bandas de glam metal, como o Guns N' Roses, o Bon Jovi e afins. E aí, nessa cena ali quando eu narrei de 94, em paralelo com a galera da Bay Area, né, o Green Day, Offspring, o Blink, nós tínhamos a cena de rock, o metal pesado, o rock pesado, sem muitas referências. E uma das bandas que estavam levando a bandeira do metal era uma banda brasileira, que é o Sepultura. O Sepultura, nesse período ali de 90 até 97, 96, o Sepultura, na minha opinião, ela é a maior banda de thrash metal do mundo, assim. A bandeira de thrash metal, o ouvinte mais tradicional vai falar, não, mas e o Slayer? Ok, o Slayer sempre foi relevante, o Slayer sempre será relevante, mas no quesito de levar a bandeira e trazer algo novo, né? Trazer algo fresh, né? Carne nova, novos elementos e novas referências, ninguém fez o que o Sepultura fez. Ninguém fez. E com o Roots, quando eles lançam o Roots, o álbum, eles abrem assim a porta para tudo que vem depois, porque, de novo, o metal, a música, né? Inclusive o Dave Grohl, ele fala isso bastante, né? Quando o Kurt veio a falecer, o Dave Grohl fica sem norte, e uma das bandas que capta a atenção dele é o Sepultura. Depois, o próprio Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, ele fala que o Sepultura é uma das bandas que, para ele, como artista, assim como para o Dave Grohl do Nirvana, trouxe um alívio do tipo assim, ainda tem o que fazer, porque se tinha como um entendimento de que acabou o metal, o rock pesado não vai mais ter vez, já passou, ninguém mais quer ouvir, não tem mais nada para tirar do que as guitarras com os riffs quebrados e aquele, digamos assim, padrão, aquela fórmula
de música que a gente já está acostumado do metal tradicional, do thrash metal. Então, para a indústria, para comover, para vender, para alcançar o topo do mundo de novo, ninguém mais acreditava que o metal fosse possível tirar algo além do que já foi produzido por Black Sabbath, por Metallica. Tanto que o Metallica, eu nem cito o Metallica nessa janela que eu falei de 90, 96, porque o Metallica já estava numa linha mais Unforgiven, numa linha mais, como eu posso dizer, mais violão clássico, sabe? Já não tava mais thrash, não é thrash metal. Essa é a verdade, não é thrash metal. O Metallica, depois ali do And Justice for All Album, ou talvez, enfim, quiser seguir ali com eu vou dizer depois do And Justice for All Album, cara, não é mais thrash. Enfim. E aí, o Sepultura tá levando essa bandeira, e o Sepultura tem um elemento que é muito importante, eu já vou linkar com o Slipknot, que é a percussão, que é a bateria de percussão, os elementos percursivos que eles utilizam. E esses elementos percursivos, eu tô citando o Sepultura aqui, provavelmente haviam outras bandas também, mas o Sepultura com o álbum Roots foi onde eles abriram, assim, realmente abriram as portas para bandas como o Korn, para bandas como o Mudvayne, bandas como o Slipknot. Porque antes de 99, que eu citei que o Slipknot faz o debut, a banda que estava sendo referência nessa cena era o Sepultura. Infelizmente, o Max, eles tiveram alguns desentendimentos, e o Max ele opta por sair e seguir a carreira dele com Soulfly, e o Sepultura, a gente conhece a história, acaba se dividindo e perde muita força, porque perde credibilidade, essa é a verdade. A banda perdeu muita credibilidade quando se dividiram, apesar de muitos fãs seguirem com o Max e afins, e aí agora, né, estamos falando em 2021, Sepultura consegue retomar relevância, digamos assim, no cenário, mas o ápice da banda, o auge da banda foi ali 90, 96, que o Sepultura vem com Roots, vem com esses elementos onde, como eu disse, Dave Grohl, Ozzy Osbourne, eles simplesmente se renderam à banda, tipo assim, obrigado, aquela coisa, cara, obrigado, porque a gente não via mais outro tipo de entregar uma fórmula que a gente conseguisse misturar elementos a fins de que a gente possa dar uma temperada diferente e entregar um metal pesado, um rock pesado, mas com algo novo. Porque é isso que todos nós queremos, né? Enfim, como ser humano, como evolução, como seres que pensam. A gente tende a ser saudosista com as coisas do passado, mas a gente está sempre buscando algo novo, sempre buscando elementos novos. E a indústria da música, a indústria no geral, ela é assim, ela está sempre buscando algo novo como referência para a próxima geração. E então, o Sepultura faz isso muito bem, eles vêm com Roots, eles trazem esses elementos percursivos, porém depois do Sepultura, a única banda que eu vi fazer com excelência isso, com excelência, a ponto de fazerem todos os seus álbuns até então, é o Slipknot. O Slipknot, ele encontrou a fórmula perfeita de entregar esse caos, esse sentimento de pesadelo, de dor, de agonia, pesado, com elementos de death metal, de thrash metal, de black metal. Consegui misturar tudo isso junto com a energia do hip hop, com elementos de pick-up, de DJ, com elementos eletrônicos, com percussões, com musicistas específicos, percussionistas e mais o baterista. E tu conseguir amarrar tudo isso e tu entregar um produto de modo que tudo isso que eu citei aqui não vire bagunça, porque a probabilidade, como eu disse, a probabilidade de não dar certo, a questão dos 9 membros aqui não é questão de 9 pessoas, é de que cada um é um elemento musical na banda. Cada um tem uma influência artística na banda. É o vocal, como eu citei, é os samplers. Os samplers, para quem não tá habituado, para dar um contexto para os ouvintes mais BR, assim, sabe aqueles MCs de funk quando eles têm tipo uns pads, assim, uns padzinhos, tipo um tablet com uns botãozinhos que tu aperta para fazer som de bateria, tum, tchá, tchá, tucu, tchá, tucu, tum, tchá, sabe? Aí você tem seu sampler. O Slipknot, ele tem um cara que ele é sampler, ele é responsável pelo sampler. Aí você vai dizer, mas nem vejo isso na banda. Por exemplo, a música Psychosocial. Vocês conhecem a música Psychosocial? Tenho certeza que sim. Eu tô perguntando vocês aqui, eu tô falando sozinho, tá, pessoal? A música Psychosocial, ela tem um sampler dela que é muito importante, ela marca muito tempo. Que eu vou ver se eu consigo reproduzir aqui pra vocês, solfejar, né? Porque senão o Spotify e os demais serviços de streaming, eles podem barrar pelo algoritmo se eu lançar aqui a música na íntegra, por questões de direitos autorais. Mas enfim, a música Psychosocial, né? Tum tum plá tum 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 plá tum 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 tananam tum tananam tum. Tá
bem estranho esse tss, né? Enfim, se vocês pegaram, esse elemento tem um barulho que é tipo um barulho de um tonel, tá? Era pra ser um barulho de um tonel. Tem um barulho de um tonel. Se você for ver a performance deles ao vivo, a questão teatral, que é um outro elemento do Slipknot também ao vivo, que soma muito com os 9 membros, tem um percussionista, o da máscara de pica-pau, para dar uma referência, pessoal, aquele que tem o nariz comprido, ele bate com um pedaço de ferro num dos tonéis, que é no pim, 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 psychosocial, pim, pim. Ao vivo, o som que está saindo não é o som direto daquele metal ali que ele tá batendo. Não, ao vivo é o sampler, é o cara do sampler que tá lá atrás, sampleando o som com um desses padzinhos que eu falei. E aí, claro, o percussionista, ele simula como se ele estivesse batendo ali na percussão, mas não, quem tá fazendo o som é o sampler. Entre outros também, como por exemplo Here Comes the Pain, no Sick, a música Sick, em alguns momentos, se você parar pra prestar atenção, ela começa Here comes the pain, e aqui vem a dor, né? E aí vem a dor. Essa música ao vivo, em alguns momentos é o Sid, o DJ, que lança, e em outros momentos é o cara da percussão, perdão, do sampler que lança. Então, dentro do Slipknot são 9 membros, 9 elementos, 9 elementos para construir metal, que por si a gente já entende que a raiz é guitarra alta, baixo, bateria e voz gritada com os riffs quebrados, enfim, e solos. Basicamente é isso a fórmula do metal. Algumas escalas ali, maiores, menor pentatônica, tríades, mas não foge muito disso. E Slipknot, com o álbum debut deles de 1999, inclusive a segunda música é a Sick, né? Tem uma introdução e a segunda música é a Sick, que é essa que eu citei. Eles vêm com uma pegada, e não só a questão da violência, da agressão na música em si, e da potência vocal do Corey, mas a parte percursiva, a riqueza dos elementos percursivos. E aqui falando como um baixista, como alguém que tem, assim, não quero dar carteiraço aqui, porque, enfim, eu estudo baixo, estudo bateria, porque a bateria e o baixo são a cozinha, né? Um termo que a gente usa da banda. É muito importante. O grave, sem dúvidas, ele é o grave, né? Quando eu digo grave, a parte grave da música, que vem muito de bateria, bumbo e contrabaixo, ele é, sem dúvidas, a parte mais importante da música, no quesito harmonia, porque é ali que faz o teu coração bater. É ali que faz o teu coração ele vir. A voz, sem dúvidas, ela é 50% da música, né? Quando se tem voz, né? O elemento vocal. Mas, sem dúvida, se você não tiver bateria e baixo, a música ela fica muito pobre. A música ela pode até ficar sem voz, mas se não tiver uma bateria e um baixo bem casadinho, bem justinho, bem organizado, não acontece. Não dá aquele sentimento, né? Aquele bater o coração junto. E isso vem da cozinha, vem do baixo e da bateria. Então, eu estudo bateria, eu estudo baixo, que é meu instrumento de tocar, né? Meu instrumento titular, digamos. E o que o Joe e o Paul fazem nesse CD, em princípio, assim, que depois vem ser, né, um padrão, uma fórmula para os demais CDs, é assombroso. É assombroso. Assim, realmente, até vou tomar um gole de café aqui, vocês vão ouvir, ó. O barulho da xícara. Café preto. Cara, é assombroso o que eles fazem e como que o Joey começa a se despontar como um dos maiores bateristas do mundo, assim, naquela cena, naquele momento ali, na virada do milênio. Porque o Sepultura se desgastou com a divisão, né, da banda, e o Korn vem, o Mud vem, como eu citei, eles vêm, mas ninguém vem com a força do Slipknot. Ninguém vem com aquele realmente é inexplicável, assim, é inexplicável o poder e de novo, o quanto eles conseguiram acertar na pinha. Assim, as variáveis, a probabilidade de não dar certo, de ficar ruim é muito grande, são muito grandes. E eles entregam o som com tantos elementos, é tão casadinho, é tão justo, é tão bem arrumado, é tão caprichoso. A parte das masters, se tem aqui alguns ouvintes que trabalham com parte de engenharia de áudio, vão concordar comigo, a qualidade da masterização desse álbum, porque como tu envolve muito elemento que pode vir a trazer dissonância, muitas guitarras com umas afinações muito baixas e com certeza o baixo também com afinação muito baixa, e aí você tem a bateria com uma afinação diferente, uma timbragem diferente, justamente para equalizar com as percussões. É muito difícil tu conseguir fazer isso tudo soar bem e no balanço da música, de maneira que fique bem balanceado e fique bom de ouvir. E outro, você tem o desafio de construir o álbum, amarrar o álbum de uma maneira que fique
bom de ouvir e não cansativo, e é um álbum brutal, como eu falei, com elementos de death, de thrash, de black, e aí hip hop, e também elementos percursivos muito intensos e presentes na música, uma bateria insana com muitos pedais duplos e um baixo também junto, cravado, pesadíssimo, e você entrega esse álbum e aí vem a questão da performance ao vivo, que infelizmente muitas bandas elas têm uma carreira de estúdio muito boa, porém a performance ao vivo deixa a desejar, muitas bandas, como por exemplo, vou citar uma banda que eu sou fã, mas a performance ao vivo deixa muito a desejar, que é o Blink-182, principalmente as guitarras do Tom ao vivo, é muito fraco, é muito limitado a banda, infelizmente, é uma opinião minha, mas voltando a Slipknot, ao vivo, cara, eles são ainda melhores. A banda é ainda mais brutal, ela consegue ainda ser mais quente, mais violenta, mais, sabe, é um nível técnico, é uma precisão técnica em todos os sentidos, em todos os instrumentos, ensaiado, as questões coreográficas, né? Porque você vê um show do Slipknot hoje no mundo, na história, eu acho, da música no geral, acho que ninguém se compara com eles e com o Rammstein, né? O Rammstein da Alemanha, no quesito de performance, de entregar um show com aquela questão performática. Talvez o Rammstein por questão de pirofagia, pirotecnia, mas o Slipknot é pau a pau, assim, no quesito de presença de palco, de espírito, e o quanto a banda se mantém forte, e o quanto a banda ela já vem forte, ela já nasce forte, porque os membros, eles já vinham com alguns projetos antes de eles consolidarem o Slipknot. O Joey Jordison, ele já conhecia o Paul Gray, eles já tinham assim músicas e bandas juntos, e aí eles formaram o Slipknot nessa proposta de usar máscaras, já desde o início de trazer essa questão teatral, e inclusive receberam algumas críticas de pessoas relevantes na cena, como o próprio Lemmy do Motorhead, uma opinião minha aqui, inclusive se você visitar o primeiro episódio do Nanny Talk, eu tô falando com o Lucas Unzer, e é fato, assim, o Lemmy do Motorhead, a gente fala nesse episódio aí, o Lucas, o episódio número 1 do Nanny Talk, o Lemmy e o Black Sabbath, né, o Motorhead e o Black Sabbath, eles são os pais do heavy metal na história, são os dois, assim, que realmente, então, que iniciaram, né, com esse movimento do rock pesado. Então, quando o Lemmy faz uma crítica, que o Lemmy falou que essa história de banda de máscara e de roupinha de teatro, isso é coisa de circo, isso não é heavy metal. Então, o Lemmy, ele vem com, eu lembro dessa crítica dele, eu li numa revista e eu levei muito em consideração. Porém, ao mesmo tempo, tendo essa crítica do Lemmy, eu entendo o Lemmy, né, na posição dele ali e afins, mas eu não concordo com o Lemmy de que o Slipknot não é uma banda de metal e que o Slipknot não foi uma banda que deu certo. Eu tenho certeza que se o Lemmy tivesse vivo e se a gente, enfim, tivesse uma conversa com o Lemmy enquanto ele estava aqui com a gente, ele iria retirar as palavras dele, porque o Slipknot se provou, se mantém, é relevante até hoje, e tudo isso passa por esta fórmula que deu certo desde o início. Porque a fórmula eles não mudaram. O Slipknot eles depois vêm com algumas músicas mais melódicas, onde eles exploram mais os vocais do Corey Taylor, mas a cozinha, a base nunca mudou. E a base do Slipknot é Paul Gray e Joey Jordison. A base do Slipknot é Paul Gray e Joey Jordison. O Paul Gray segurando tudo no baixo. Quando eu digo segurando é porque imagina um caminhão vindo, um caminhão com muita força. E você tem que segurar aquela cena do Spider-Man, que ele tá segurando um trem, se não me engano é um trem que ele tá segurando nas costas dele. Esse é o Paul Gray sendo baixista do Slipknot com o Joey Jordison na bateria. É muita pressão, é muita coisa na bateria. E o baixo, de novo, o baixo e a bateria eles têm que, é o core, é o coração, é a base. Se o baixo e a bateria não comunicam bem, o resto da banda não funciona. Como eu disse, mesmo tu tendo um vocal como o Corey Taylor, se não tiver bem amarrado e definido a fórmula de música da banda e como que eles irão amarrar e conduzir e os tempos, assim, dois toques, a banda não lançaria um segundo CD. E como você tem um mestre na bateria e você tem um mestre no baixo, quando eu digo mestre é nesse campo da parte do thrash, de conseguir trazer esses elementos todos e amarrar isso tudo muito bem. Imagina o core, assim, sabe? Você tem o core da banda, é o Paul Gray e é o Joey Jordison. Para mim, instrumentistas que me influenciaram muito, eles realmente, assim, eles foram além, sabe? A banda em si e eles como instrumentistas, eles foram além. As performances ao vivo, o capricho deles,
capricho do Paul Gray, o capricho do Joey Jordison em entregar mais ainda do que tá no álbum. A qualidade, eu particularmente das performances que eu vi de ambos os dois, eu não consegui achar um erro, eu não consegui achar uma nota errada. Eu não consegui achar. Claro que a gente, como fã, a gente tá pirado ali, né? Batendo cabeça. Inclusive, eu já tive a oportunidade de vê-los ao vivo. Eu não consegui achar um erro nos caras. De ver, assim, enfim, uma nota estranha, como eles usam afinações muito baixas, soar estranho, ou com dissonância, nada. É perfeito, assim, é uma qualidade incrível. Enfim, e acho que não tem dúvidas em relação à discografia e o sucesso dessa banda, que é, sem dúvidas, uma das mais relevantes no cenário contemporâneo da música, e a banda continua, se mantém, mesmo com a partida inicialmente do Paul Gray, por uma questão de overdose, com questões de remédios e afins, ele que vinha lutando com a questão da dependência química. Mas um detalhe sobre a vida do Paul Gray: ele, aos 16 anos, ele já morava sozinho. Ele saiu de casa e foi morar numa região ali dos Estados Unidos bem difícil, assim, sabe? Um local bem violento. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas ele foi uma pessoa já desde cedo com independência e, enfim, saiu de casa, viveu nessa, como muitos falam, que era um local, assim, onde só os fortes sobrevivem, e ele morou na rua um tempo e aí conseguiu lá um trabalho, foi se virando e sempre dentro da linha do metal, do rock, muito fã de Slayer, entre outras bandas. E o Paul Gray, ele é uma persona, ele é um ser na cena. Quem conheceu ele como profissional e como integrante de banda, ele é aquele cara que ele jogava pro time. Ele não era um cara de bad blood, ele não era um cara que ficava de mágoa, um cara que ficava de divisão. Ele era o cara que sempre era pelo bem da banda, e para todos aqueles que trabalhavam com ele, ele era aquele cara parceirão, sabe? Parceiro, assim, tipo, cara que muito inteligente, por vir de um background de muita dificuldade. Como eu falei, com 16 anos ele já morava sozinho, morou um tempo na rua. Então, para ele não tinha tempo ruim, entendeu? Ele era muito parceiro, ele era muito junto com a banda, era pela banda desde o início. E quando ele partiu, foi muito pesado para todos, não só da banda, não só do cenário ali local, mas todo mundo que conhecia ele, a indústria, né, os profissionais que trabalhavam com ele, porque ele era um cara incrível, ele era um cara muito inteligente, emocionalmente muito inteligente, e um cara muito forte, um cara que estava sempre ali apoiando, e realmente nada assustava ele, assim. E para mim ele é uma referência como profissional, né, e como artista, enfim, nem se fala a referência dele, a influência dele. E eu quero deixar aqui essas palavras em relação a ele, da pessoa que ele foi, do profissional que ele foi, e desse parceirão, sabe? Desse cara brother, assim. Inclusive, recomendo ao ouvinte que tiver interesse para pesquisar um vídeo no YouTube dele falando sobre a banda, Paul Gray Interview, falando sobre cada um dos membros, o jeito que ele fala, com carinho, com respeito de cada um dos membros. E depois também tem, eu recomendo Corey Taylor, Paul Gray Tattoo, que é um vídeo onde o Corey Taylor faz uma homenagem pro Paul Gray, faz uma tatuagem, e aí você vê o sentimento do Corey Taylor para com o Paul Gray. Foi um momento bem difícil, assim, quando ele veio a falecer, foi muito inesperado também, a questão da overdose dele, mas enfim. E sobre o Joey Jordison, sabemos que ele já estava lutando contra essa doença há um tempo, e segundo a família ele teve uma passagem, né, pacífica. Ele estava dormindo e veio a falecer dormindo, e a família pediu discrição e respeito em relação a esse momento. E nós sabemos que as influências do Joey, ela vem do thrash, do metal, e também de death metal. E o próprio Joey, ele era um cara muito quieto, muito na dele, também um cara sem muito ego, sem muito de ficar criando divisões e afins, era muito focado. É uma das coisas que a gente às vezes não entende, assim, a gente que tá de fora, a gente olha a banda, toda essa ascensão, esses caras, para chegar no nível que eles chegaram, realmente assim, pagando com sangue, é muito caro o preço, o estresse, a pressão, não é algo que alguém vem e te pega pela mão. Você vai e você prova para todo mundo, inclusive você prova pro Leme do Motorhead que a opinião dele não era acurada, de que sim, o Slipknot é uma banda que veio para ficar, e se provou no decorrer da sua discografia, né? Lembrando que iniciou em 99, sendo para mim o principal disco de estreia deles, o de 1999, e aí depois tem o Iowa, da Sobre Now Versus, entre outros, mas atualmente a banda continua, né, com festivais e shows. Inclusive foi aqui em Dublin ano passado, eu vi eles
Foi a segunda vez que eu vi eles com o Behemoth da Polônia, e foi um show fantástico também, enfim. Mas é isso, esse episódio acho que eu falei bastante, não foquei tanto nos dois, né, como eu gostaria, mas musicalmente eu recomendo você ir na internet pesquisar. Paul Gray, tem ele fazendo cover das músicas, e Joy Jordison também fazendo cover das músicas. Inclusive tem um vídeo do Joy Jordison que é ele tocando na frente de um hotel com os fãs, o Joy Jordison com violão tocando Sick. Pesquisa assim, Joy Jordison Sick Acoustic Guitar, S-I-C, né, a música Sick. O Joy Jordison, que é inclusive além de baterista, né, e o Paul Gray também, além de baixista, eles compunham, eles escreviam as músicas, né, riffs do Slipknot. Muitos dos riffs eles eram criados pelo Paul Gray, porque o Paul Gray ele era canhoto, um baixista canhoto, ele tocava, digamos assim, de uma maneira diferente, e muitos dos riffs que ele criava com uma linha, uma escala diferente, por ser canhoto, então ficava um som diferente, e aí eram muitos utilizados os riffs deles nas músicas, se não me engano, de Surfacing, por exemplo. Surfacing tem riffs ali que foram originários do Paul Gray, e o Joy Jordison também muito presente nas letras e na construção da música, não apenas na questão da bateria, de orquestrar na cozinha, né, na base da banda, mas também de dar dicas de letras e de bateria, de guitarra, e enfim, não era só limitado ao seu instrumento, né? E é isso, continuo aqui defendendo que os dois, para mim, são o core do Slipknot. Eles são os responsáveis por essa fórmula que levantou o metal, que deu um novo respiro para a cena do metal no mundo inteiro. Todas as bandas foram influenciadas direta ou indiretamente pela ascensão do Slipknot, que é fruto, como eu citei, ali daquela cena que vem de 90, né, com o Green Day, a Bay Area, o punk se reformulando, pós-grunge, o pessoal aqui do terceiro mundo, digamos, né, do Brasil, Sepultura com elementos de percussão dentro do metal, e aí você tem esse mix, né, de novas tendências, novas reformulações de estilos, e você vem com Slipknot borbulhando em 99 e sendo referência até hoje em 2021, certo? Recomendo a você a música Sick, gostaria de recomendar também Surfacing e o Wait and Bleed, que é um clássico do Slipknot, é a primeira música que eu ouvi, o primeiro clipe que eu vi do Slipknot, Wait and Bleed. Eu não vou saber exatamente o minuto aqui, mas é do clipe Wait and Bleed que nasceu a expressão se atirando de cabeça no chão. Foi do clipe Wait and Bleed que eu criei essa expressão, porque tem um momento em que o Clown, o Sean, que é o Sean é o nome, né, do percussionista, o Clown é o personagem dele como membro da banda, o palhaço. Ele se atira de cabeça no chão. Eles simplesmente estão performando a música Wait and Bleed ao vivo. É um dos primeiros clipes do Slipknot tocando num festival, digamos que pequeno, de pequeno porte, comparado aos festivais que eles tocam hoje. E o Clown, ele simplesmente se atira de cabeça no chão, com as mãos pra trás. Ele se atira no palco, assim, de cabeça no chão. E foi dali que eu criei essa expressão. Quem me conhece sabe, os ouvintes aqui assíduos do Nene Talk sabe o quanto eu falo da música, nos elementos de música, de banda e de show. Eu falo assim, geral, tá se atirando de cabeça no chão. Vem dali, vem do Slipknot, certo? Paul Gray, Joy Jordison, gratidão pela obra, pelo que eles representam. Sinto por isso, sinto pelo um momento, a partida dos dois, agora recente a do Joey, mas eu foco não na matéria orgânica, eu foco não no que passou, né, no elemento da nossa natureza que é inevitável. Com o tempo a gente vai dar adeus a esse plano, né, esse corpo que temos aqui, esse corpo biológico, mas eu acredito em alma, eu acredito na arte como a voz da alma, e para mim Paul Gray e Joy Jordison serão eternos. Eu não acredito em fim. Eu acredito que existe o tempo e nós estamos condicionados a eles aqui nessa nossa natureza biológica, mas inclusive o tempo para a nossa alma, ele não faz sentido, porque a nossa alma ela tem anseios eternos, e a nossa alma ela busca, assim como uma flor busca pelo sol, a nossa alma busca pela eternidade. Não sei dizer a você o que virá depois desse plano, desse mundo, mas por certo não termina aqui, e Joy Jordison e Paul Gray serão para sempre lembrados, e eu espero que a gente possa nos encontrar em
em uma outra caminhada, em outro plano, e eu sou muito, muito grato a eles, sou muito grato pela obra deles, pela vida deles, pelo Slipknot, e como fã, eu vou escutar o Slipknot no talo aqui, no talo, e eu peço a você, ouvinte, que escute também, e que o seu coração ele seja invadido por alegria e luz, e não por dor, não por depressão, por tristeza, mas por alegria e luz, com todo o respeito que eu tenho pelo seu sentimento, com todo o respeito que eu tenho pela maneira como cada um de nós lida com o luto, com o sofrimento e com a perda, mas que acima de tudo, a sua alma, a vida e a luz transborde, de maneira que a gente possa assim reconhecer que estamos condicionados nesse tempo, essa matéria orgânica, o nosso corpo, mas de que a nossa alma, assim como a arte, ela é eterna, e isso ninguém silencia. E a voz e a arte, a obra de Slipknot, a saber, com Paul Gray e com Joey Jordison, jamais será silenciada. E eu gostaria de encerrar solfejando a linha de baixo da música Iowa, da banda Slipknot. Um forte abraço para vocês, Nene Talk Podcast é nóis, se atirando de cabeça no chão. Feito, valeu pessoal, abração, fiquem bem, tamo junto. Obrigado por escutar este episódio.